Paz, 21 horas mais 7 minutos, estamos ao vivo, com o programa Eu Li na Palavra. 21 horas mais 7 minutos, segunda-feira gelada aqui em São Paulo. Eu não sei onde você está, mas aqui em São Paulo está gelado as coisas por aqui. Rogério já está conosco aí, Deus abençoe sua casa e a sua família. Vanessa Antunes, que Deus continue abençoando vocês. Segunda-feira gelada, tá chegando frio em São Paulo. Um abraço para você que tá aqui no TikTok, Instagram e YouTube também. 21 horas mais 7 minutos. Teremos novidade, ainda não, né? Para contar daqui a pouco, né? A produção daqui a pouco, nós teremos aí uma convidada especial daqui a umas semanas. Vamos esperar. A produção falou que ainda não é hora de falar. 21 horas mais 7 minutos. Hoje nós vamos falar sobre ter as boas novas, viver um tempo de boas novas. Hoje é um texto... Ah, tá, a produção tá me orientando ali. Hoje é um texto bem tranquilo, né, que eu acabei de fazer. Tem uns 30 minutos que eu acabei de fazer o texto aqui, mas eu acredito que hoje Deus vai falar grandemente. Andréia Trovaruela também está conosco. Deus abençoe a sua casa e a sua família. Irmã Ingrid, Deus abençoe. Irmã Ingrid, como é que tá as crianças, o filho? Escreve aí para mim, que eu não sei como que ficou depois daquele período que a senhora entrou em contato com a gente, que nós oramos lá, né? Hoje vai ser bênção. Hoje vai ser bênção, nós vamos falar aí. Boa noite, pastor. Tati, a paz do Senhor Jesus. Amém, minha irmã, graça e paz. Aline também está conosco. Deus abençoe sua casa e a sua família. Chuva em São Paulo, hoje foi terrível, graças ao Eterno. Hoje eu trabalhei home office e não sofri as consequências do metrô. Mas amanhã estaremos lá na Paulista para ver como é que vai estar aquele tempo. Amém, minha irmã. Deus abençoe sua casa e a sua família. Gente, vai anunciando, vai chamando, vai compartilhando, que hoje eu sei que Deus tem algo extraordinário para falar conosco. Lembrando, não vou falar agora, vou falar depois, a produção mandou esperar um pouquinho. Depois eu falo, produção, que nós teremos uma participação especial sem ser essa segunda, a outra? Terceira, segunda? Ela fez assim, mas nós vamos ver. Nós teremos aí uma participação de uma psicóloga conosco, vai ser uma grande bênção isso daí. O quê? Já falou. Não, mas calma, eu não falei quem era. Calma, produção, calma, eu vou falar. 21 horas mais 9 minutos. Também quero aproveitar e pedir para que você nos siga lá no YouTube. Por quê? Voltando a pedir isso daí. Porque nós precisamos de uma quantidade de seguidores lá, determinados, já cumprimos todas as regras que o YouTube pediu, e nós precisamos de uma quantidade de seguidores para transmitir ao vivo no YouTube. Então contamos com você. Entra lá, é só clicar em inscrever, mais nada, para que a gente possa aí começar a transmitir também pelo YouTube, né? Nós já estamos pelo Instagram, pelo TikTok, depois vai para o Facebook quando sai do Instagram, e nós precisamos alcançar também ao vivo através do YouTube. Meu irmão Vitor Baldin, Deus abençoe, graça e paz ao Senhor. A nossa irmã Jéssica Antunes também, Deus abençoe sua casa e a sua família. A paz do Senhor, pastores, Tati, pastor Garrido, Deus abençoe e ama a vida de vocês. Amém, minha irmã, Deus abençoe grandemente. Segunda-feira chuvosa em São Paulo, e hoje nós vamos falar tempo de viver as boas novas de Deus. Vamos chegar na ministração já, 21 horas mais 10 minutinhos. Nós estamos entrando aí por volta de 21h05, 21h07, tá bom? Para tudo ajustado aqui para começar a programação. A produção vai me sinalizar aí a hora que eu posso começar. Lembrando que terça-feira eu estarei lá no Ministério Arrependei-vos, na rua José Mascarenhas, número 1184, na Vila Matilde. Amanhã é dia de culto de ensino e eu estarei lá para a glória de Deus Pai. Quinta-feira, a Quinta do Milagre, também estarei lá, rua José Mascarenhas, número 1184, na Vila Matilde. É isso mesmo, produção? Jesus, cadê a pregação, Jesus? Deixa eu ver aqui. Isso, essa mesmo, já achei aqui. A nossa Elisandra do Vale, a nossa irmã, acabou de entrar, também a nossa irmã Eliana. Deus abençoe grandemente a sua casa e a sua família. E hoje o tema será tempo de viver as boas novas de Cristo. Precisamos de boas novas. Isso, maravilha, já está aqui o texto. Amém, minha irmã. Irmã Elisandra, depois me escreve aí também como que está no direct, tá? Para não expor aqui. Como é que está aí a saúde? Nós estamos orando pela sua saúde. Pela irmã Eliane também, do Ministério de Mídia lá conosco. Vai colocando no meu direct para eu saber. A irmã... Esqueci o nome dela agora. Deixa eu ver aqui.
Ingrid, que o filho precisou lá, aquela questão da cirurgia, passa pra gente como é que tá, para que a gente continue orando pela sua vida e pela sua casa, tá bom? Deixa eu ver aqui, produção, me avisa quando eu puder começar, 21 horas mais 12 minutos, a produção ali ainda tá analisando as estatísticas dela ali, ela falou para esperar mais um tempinho, 21 horas mais 12, amém, minha irmã, amém, amém, vamos seguir orando pela sua casa e pela sua família, tá bom? Já está aqui no pedido de oração, meu filho está bem pela graça de Deus, Deus é bom o tempo todo, meu filho fez a cirurgia na cabeça, tirou o tumor da cabeça, saiu o resultado da biópsia e não deu nada. Deus se fez presente, louvado seja Deus. Eu me alegro porque Deus não mudou, pela misericórdia usou minha vida naquele dia para falar, e hoje eu consigo ver que mais uma vez Deus continua sendo a nossa maior boa nova, que é um dos temas de hoje. A nossa irmã Lúcia também está conosco, Lúcia Sobral, voluntários lá do Ministério Arrependei-vos. Deus abençoe sua casa e a sua família. Irmã Ingrid, estou feliz de verdade, porque eu sei o quanto é difícil ter esse tipo de notícia, de ter que fazer exames, tudo isso, e continuamos na oração, né? O poder da oração, eu continuo dizendo que a chave de alcançar aos céus é a oração não mudou e tem efeito no mundo espiritual, sim, para quem não acredita, tá bom? 21 horas mais 13 minutos, a produção me liberou aqui para começar a ministração, vai ser uma ministração tranquila, para a glória de Deus, amém, minha irmã, lógico, nós estamos todos em oração lá no dia, até o pastor Barbosa chamou, oramos pelo seu filho, é bênção de Deus, é a unidade da igreja, por isso que eu falo, aqui nesse programa a gente não carrega placa, a gente anuncia Jesus Cristo, porque todas as pessoas estão buscando a Cristo nas suas igrejas, cada um aqui que entra é de uma denominação, mas todos estamos buscando uma coisa, estar com Ele na eternidade, que é o principal, amém? O texto base de hoje nós vamos ler em Mateus 2:6, isso, 21 horas mais 4 minutinhos, texto base de hoje, Mateus 2:6. Abra sua Bíblia, a produção está me pedindo, é que eu esqueço, eu sou acelerado demais, mas a produção está pedindo aqui, ó, abra sua Bíblia em casa, marca a sua Bíblia ali direitinho onde foi o texto, para que Deus possa continuar falando com você, avise as pessoas sobre isso, é algo extraordinário. A produção tem que me lembrar sempre realmente, porque eu sempre esqueço. Texto base de hoje, Mateus, até porque, bom, antes de eu começar aqui, é bom você guardar, porque dentre as ministrações aqui, as palavras, outros versículos vão surgindo. Então é bom você estar anotando na sua Bíblia. Pastor, o senhor risca a Bíblia? Risco. Pegar minha Bíblia ali, está toda riscada. As Bíblias que eu tenho, todas estão riscadas com observações, com data, com outros versos que foram falados, porque isso é bom, a gente vai lembrando e também aprendendo. Então, tenha o costume de sempre ter uma Bíblia, um caderno junto para anotar uma ministração, que eu sei que num breve tempo você vai pegar aquilo de novo e Deus vai falar com você. Nosso irmão Mauro Cardoso, Deus abençoe sua casa e a sua família. A nossa irmã Luar Noni está conosco também. Deus abençoe grandemente a sua família, tá bom? Mateus 2, verso 6, nós vamos ler apenas esse texto para declarar que é tempo de viver as boas novas de Cristo. Diz assim a palavra do Senhor: E tu, Belém, terra de Judá, não és de modo algum a menor entre as principais de Judá, porque de ti, ó que detalhe, de ti sairá o guia que há de apacentar o meu povo Israel. De Belém sairá as boas novas para todas as nações. Isso é maravilhoso. E eu coloquei aqui, Deus preparou para nós um novo tempo. E as pessoas acreditam que o novo tempo é só quando vira o ano, no dia 1º. Ou para as pessoas normais do mundo após o carnaval o ano começa. Mas eu quero te dizer que todo dia é um novo tempo de Deus para nossas vidas. E aí eu coloquei aqui, o tempo novo ele vem acompanhado de boas novas e boas notícias. E as notícias realmente elas movem a nossa vida. Eu até escrevi algo que a gente vive isso realmente. Uma notícia ruim pode abater uma pessoa, enquanto uma boa notícia pode alegrar o espírito e levantar ela de forma extraordinária. É coisa linda. Que muitas vezes em meio à nossa vida, nosso cotidiano, uma má notícia que chega ou uma notícia de uma outra forma nos faz perder o rumo e nos desestabilizar. Mas
A palavra de Deus em Mateus aqui, como eu acabei de dizer para vocês, Mateus 2, que de uma pequena cidade, inexpressiva, que não teria uma notícia boa de forma nenhuma, sairia o Rei da Glória, o Rei de Israel, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Esse texto ele acaba de nos ensinar que muitas vezes do pequeno surge o grande. Quando muitas vezes as pessoas esperam o grande para ter alguma coisa, esta palavra está dizendo que no pequeno teria uma boa nova que alegraria toda a... Amém. Coloca para mim, por favor, o seu pedido de oração que eu quero orar pela sua vida. Tá bom, Gabriela? Nós vamos orar pela sua vida, sim. Pode colocar, por favor, seu nome, sua oração, que nós vamos orar. No final do programa. Todos os pedidos de oração, né, ficam registrados. Pode deixar a irmã aqui, se quiser deixar no direct também, a gente vai ler e deixar anotado aqui. E deixar claro o seguinte, se você tiver algum pedido de oração que você não quer colocar aqui no chat para não se expor, pode colocar no direct. Hoje pela manhã eu tive um pedido de oração, uma conversa, eu ministrei uma pessoa. Então coloque lá, que a gente coloca depois também no nosso pedido de oração à parte. Nós vamos orar para que o Senhor possa alcançar a sua vida, tá bom? E aí, dizendo tudo isso, nós normalmente esperamos coisas grandiosas para ter uma boa notícia. Mas o Evangelho de Cristo, normalmente ele contraria todas as expectativas humanas. Ele veio dizendo que de uma cidade pequena viria o Redentor, o Salvador, que traria a boa nova a todas as nações. E aí eu coloquei, Deus tem para nós este novo tempo. E nós vamos viver as boas novas de Cristo. Pastor, mas eu não estou entendendo. É que, literalmente, existem pessoas que são movidas por boas novas. Mas existem pessoas que estão paradas e presas nas más notícias do passado. Então não entenda que o ano para você começa bom no dia 1º. Ele começa no dia 1º de janeiro. Mas ele começa também no dia 1º de fevereiro, no dia 12, dia 15, dia 17. Todos os dias é o dia de boa nova de Cristo para a tua vida. E aí eu coloquei aqui, o inimigo tenta roubar o tempo das nossas boas novas, trazendo más notícias. Pastor, me prova, anota mais um aí. João 11, 13 diz assim, mandaram-lhe chamar, pois, suas irmãs, dizendo, Senhor, eis que está enfermo aquele quem tu amas. E Jesus, ouvindo, por isso que eu falei, ouvir as boas novas, e Jesus, ouvindo isto, disse, esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Por quem? Pela notícia. Olha que extraordinário, muitas vezes a gente lê o texto e não se atenta aos detalhes do texto. Mandaram-lhe, pois, suas irmãs a dizer, Senhor, eis que está enfermo aquele a quem tu amas. Agora é a notícia. E Jesus, ouvindo isso, ele disse, esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, porque o Filho de Deus seja glorificado por ela, pela notícia. Aí eu coloquei, a má notícia é o suficiente para abater o coração de quem não está afirmado em Cristo. É aquela pessoa que abre o noticiário pela manhã e aí dizem assim, uma nova pandemia surgiu lá na China. Pronto, ela já começa, ai meu Deus do céu, chegou em mim. Já começa a se sufocar, já começa... E agora, eu vou ter que estocar alimento. Não, porque agora eu vi no noticiário. Ei, sua boa notícia é Cristo. A boa nova é Ele. Independente do que está acontecendo no comércio exterior, no cenário exterior, quem te guarda é a notícia boa. Que Ele veio e voltará para resgatar a sua igreja. Aí eu falei, o inimigo conhece a nossa fraqueza e faz de tudo para acertar-nos nos nossos pontos mais frágeis. Se você analisar o contexto da nossa vida, qualquer pessoa que está aqui e tanto a nós, nós sempre estamos sofrendo por situações que o inimigo já conhece. É aquele joguinho que tinha antigamente no computador bem antigo, que era o campo minado. Ele sabe o ponto certinho onde está aquela bomba para que ele aperte aquilo ali e tudo em volta, pum, vá pelos ares. Mas Jesus tem a palavra de vida eterna, que é a boa nova que nós precisamos em todos os dias. Qual é o outro método que o inimigo utiliza para nos paralisar? Através da incredulidade. Pastor, o senhor está hoje apertando? É para entender
que as más conversações corrompem os bons costumes. As palavras contrárias muitas vezes são lançadas sobre as nossas mentes e nos fazem paralisar diante do novo tempo de Deus. Por que incredulidade? João 11:40 diz assim: E disse-lhe Jesus: Não te tenho dito que, se creres, há uma condição, verás a glória de Deus. Tiraram, pois, a pedra onde o defunto estava. E Jesus, levantando os seus olhos para o céu, disse: Pai, graças eu te dou por me ouvir. Ou outra tradução: Pai, graças te dou por me escutar. Eu estou trazendo exemplos do próprio Cristo. Eu não estou trazendo exemplo da minha vida. Eu estou trazendo exemplo de alguém que tinha um poder de Deus sobre a terra, que se despiu de toda a sua glória, veio como homem, passou o sofrimento, passou por situações, morreu e ao terceiro dia ressuscitou como o rei que ele é. E aí existe uma condição que ele disse claro. E disse Jesus, ele está falando para nós a boa nova, a notícia, o ensinamento. Não tenho dito, ele está afirmando, eu não estou te falando se você crê. Essa é a condição. Verás a glória de Deus. Só que a gente só quer ver a glória de Deus quando o Pix aparece na nossa conta de 400 mil. Esse Pix está esperado. Ou quando a gente compra uma casa, compra um carro, mas não é isso que ele está falando. A glória do reino dele não está alicerçada em coisas humanas e materiais. Ele está falando além disso, ele está falando de ressurreição, ele está falando de renovo, ele está falando de boas notícias, ele está falando de uma vida excelente em Cristo, ele está falando de coisas maravilhosas nele, não na terra. Por isso que a condição neste caso é para ele. Ele coloca se ouvir, diz ouvir de quem? Ouvir a palavra dele. Ouvir o que ele ensina, ouvir o que ele está falando. Se você escutar o que ele está falando, você conseguirá. E eu coloquei, a falta de fé mata a boa notícia. A pessoa chega a duvidar e abre mão que a boa notícia vai acontecer. Os dias vão passando e o cansar do caminhar vai fazendo com que você comece a esquecer aquilo que foi prometido. Por isso que ele fala, se credes, se guardar no teu coração aquilo que eu prometi, se guardar no teu coração sobre a vida eterna, se guardar no coração que você tem que se limpar todas as vezes e ter um relacionamento comigo, intimidade comigo, verás a glória de Deus, do meu Pai. E o que eu acho interessante nisso é que a gente muitas vezes se acovarda diante da situação, mas não consegue viver este versículo. Jesus, nesse versículo, está falando em meio à morte, em meio ao fim de tudo. Entretanto, se você analisar o contexto, ele está diante de uma pessoa que já estava morta há 4 dias. Ele já estava morto, uma situação que todo mundo falou, não incomoda. Não tem o que fazer. Mas eu imagino Jesus na porta daquele local dizendo assim, se vocês acreditarem, todo mundo que estava ali, analisando o momento que Lázaro estava morto, a pedra estava lá, mestre, não incomode mais, não tem o que fazer. A incredulidade esquece que ele é Deus. Porque um dos comentários das próprias irmãs é, se o Senhor tivesse vindo antes, o meu irmão estaria vivo. Só que nós queremos colocar a condição da boa nova, só que Cristo está dizendo, a tua incredulidade pode paralisar aquilo que eu tenho. Mas ele está dizendo, creia. O que eu admiro nisso tudo, nesse contexto bíblico, é ele parar diante dizendo, retire a pedra. E depois que a pedra foi retirada, ele olhou aos céus e falou, Pai, obrigado. Olhando para o céu, olhou para cima e disse, Pai, graças eu te dou por ouvires o meu clamor. O interessante que eu enxergo nisso, mesmo na condição de Deus que ele era, mas como homem, ele clamou ao Pai. Ele está ensinando através da minha vida e da sua vida, dizendo, não duvide daquilo que ele prometeu como Deus. O que eu estou explicando, e sendo até redundante em muitas vezes, é dizendo que a gente desacredita de uma promessa, mas eu não estou falando promessa de bem material não, irmãos.
Eu estou falando de algo que somente Ele pode realizar, que muitas vezes nós precisamos de uma injeção de ânimo para entender que Ele continua fazendo e faz todas as coisas. Só que nós só olhamos boas novas quando é uma porta de emprego, quando é a compra de um carro, quando é uma casa. Deus está acima de bem material, porque Ele diz que o reino dEle, buscar em primeiro lugar o meu reino e a sua justiça. Só que aí quando diz a palavra, e todas essas coisas vos serão acrescentadas, a gente coloca as coisas naturais. Só que não é isso. Buscar em primeiro lugar o meu reino. E a minha justiça. E ele vai declarar e falar, e virá, pedirá, virá, terá sobre você todas essas coisas, mas não são as materiais. É o reino dele em nós. É a justiça dele em nós. É o poder dele em nós. Essa é a condição que nós não entendemos. E aí eu coloquei aqui outro ponto. Lembrando das derrotas do passado. Isaías 51:11. Os resgatados do Senhor voltaram. Entraram em Sião com cânticos de júbilo. A alegria eterna coroará sua cabeça. E ficarão tomados de júbilo de alegria. E dele fugirão toda tristeza e todo gemido. Há uma condição ali. Eles estavam voltando de cativeiro, o povo de Deus estava voltando de prisão, de humilhação, de notícias ruins, de sempre o apontamento dizendo, vocês são escravos, vocês não são ninguém, o teu Deus te abandonou e esse vai ser o teu fim. Só que eu louvo a Deus pela palavra que está em Isaías 51:11. Esta palavra vem trazer o que? Uma notícia boa em meio à escassez. Uma notícia boa em meio a um cativeiro. Uma notícia boa em meio à tristeza. Ele está dizendo assim, os resgatados voltaram. Mas há um detalhe, os resgatados do Senhor voltaram e entraram em Sião com cântico e júbilos. Lembrando assim, eu sei que aquele que prometeu não falhou. Eles poderiam chegar lá na terra de Sião e falar, foi difícil, mas vamos ficar aqui, vamos tentar, quem sabe Deus escuta a gente, quem sabe algo aconteça. Não. Os resgatados do Senhor voltaram e entraram em Sião com cânticos de júbilo. A alegria eterna coroará a sua cabeça. É uma promessa. É uma boa nova, é uma continuidade daquilo que Deus prometeu. E ficarão tomados de júbilo e de alegria. O deles fugirá toda tristeza e gemido. Você já andou do lado de pessoa murmuradora? Pessoa triste? Que só vê mal em tudo? Meu irmão, você pode ter a melhor alegria dentro de você, Cristo reinando todo momento. Se você passar muito tempo e não entender que Cristo está em você, você se torna igual. Agora, você já andou do lado de pessoas que vivem pela fé? Você já andou? Amor? Já andou do lado de gente assim? Ah, não tem como. Deus prometeu, ele vai cumprir. Mas não aconteceu. Se ele falou, uma hora chega. É andar pela fé, é andar acreditando, é saber que as boas novas de Cristo não mudou. E aí eu coloquei aqui, memórias de um passado de dor matam as boas novas. A pessoa que passa a valorizar mais as frustrações do passado do que aquilo que é bom sobre a vida dela e que Deus prometeu. Memórias do passado de dor matam as boas novas. As pessoas passam a valorizar mais as frustrações do passado do que as promessas de Deus. É aquela pessoa que a vida inteira fica falando do que ela sofreu no passado, mas não consegue olhar para o horizonte que é Cristo. Por isso que eu falei em Isaías 51:11, quando eles chegaram na terra de Sião, eles voltaram a se alegrar. O júbilo deles, a alegria, a felicidade de estar naquele local. Eles não ficaram falando, você viu como era? Não, eles estão falando assim, eu sei como será. Essa é a porção de que Deus tem para a minha vida e para a tua vida, e eu creio nisso e vivo isso. Pessoa passa a valorizar mais as suas frustrações do passado do que aquilo que é bom. Eu tenho uma pessoa que eu até conheço, falei até com a minha esposa esses dias, por uma frustração que ela passou no casamento, por um problema que ela passou no casamento, até ela entra no programa, não vou citar o nome, e ela fala, um dia ela foi até no ministério e falou para mim, pastor, eu não acredito mais. Eu acho que depois do que eu passei, e começou a contar a lamentação de tudo que ela passou, e ela falava, eu não acredito mais que eu posso ser feliz.
Eu não acredito que isso pode acontecer na minha vida. E eu esperei ela falar tudo o que ela estava falando. E aí eu falei assim, o mesmo Cristo que mudou a minha sorte, mudou a minha vida, me fez sorrir, fará você sorrir mais uma vez. E ela olhou para mim com todo o sentimento do que ela estava passando, ela falou assim, eu até acredito no que o senhor está falando para o senhor, na minha vida não. Aí eu envio ministrações, envio posts sempre nas pessoas que eu tenho o número, e aí um dia eu vi uma foto no status, ela com o noivo dela. Buquê de flores, ela escrevendo que estava feliz, e eu falei assim, a palavra se cumpre. Aí a resposta foi, eu lembro quando o Senhor falou que aconteceria, e aconteceu, mas não foi só porque eu falei, é porque ela se abriu para viver as boas novas de Cristo. O que é isso? É não valorizar as suas frustrações, é não se paralisar naquilo que foi do teu passado, é viver em novidade de vida. E aí eu coloquei, o Senhor hoje nos dará a estratégia de como tirar a frustração do passado para que a gente possa viver um novo tempo de Deus na realidade dele, na perspectiva dele, não na perspectiva humana, porque se você olhar na perspectiva humana, você não vai conseguir sair e eu também não. Pastor, eu sou humano igual você, tenho as mesmas necessidades e deficiências como qualquer ser humano, sou limitado, mas o poder de Deus se aperfeiçoa na minha e na tua fraqueza. É isso que nós temos que colocar no nosso interior e entender que toda tribulação ela é leve e momentânea e virá sobre nós com um peso de glória. Qual a glória? A glória dele, não é glória nossa. E aí eu coloquei, o tempo de boas novas não é tempo de recebê-las, mas é tempo de vê-las se cumprirem na nossa vida. Não é só receber. Igual o religioso, eu recebo. Não. É receber as boas novas que é Jesus Cristo e viver todos os dias essa boa nova que está afirmada nele. É isso que muitas vezes o inimigo tenta paralisar as nossas vidas, mas a gente não consegue entender que tudo foi feito por ele, mas para que nós possamos acessar através dele. Você já conhece algumas pessoas que ela começa, igual essa irmã viveu, começa a falar só das frustrações do passado, e em nenhum momento você consegue enxergar um sorriso no rosto dela, uma palavra de doçura, uma palavra feliz, é só palavra de amargura. Por quê? Porque aquilo tomou conta do coração dela e criou raízes tão profundas que por mais que ela vê uma boa notícia, uma boa situação, ela não consegue se libertar. Mas Cristo hoje está fazendo isso e nos dando estratégia para transformar isso que está na nossa mente. Nós temos que entender que a nossa mente ela pode ser transformada tanto para o bem quanto para o mal, de acordo com o que você alimenta ela. E o que me chama a atenção, que tudo isso que é maléfico, nós trazemos para o nosso coração e esquecemos de trazer a palavra que é salvadora. E aí eu falei, tem 3 coisas que eu preciso estabelecer para viver o tempo das boas novas. Agora eu vou apertar um pouco. Em primeiro lugar, vencer o pecado. Pastor, irmão, eu tenho que denunciar o pecado. Se você quer palavra de autoajuda, vai atrás dos coaches aí. Aqui é palavra de Cristo. Romanos 8, 7 e 9 diz assim, porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem a verdade pode ser. E os que estão na carne não pode agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. O apóstolo Paulo aqui ele dá uma pancada, literalmente. Se é que está em vós o Espírito. Ele está falando, se você está falando, se é que está em você, a carne não pode reinar. A carne não pode atrapalhar aquilo que Deus colocou sobre a tua vida. E eu coloquei, para viver as boas novas de Cristo, é necessário ter uma vida de relacionamento com Cristo e com santidade. Porque as boas novas vêm de Deus, porque Ele é santo. O relacionamento que eu falo é ter intimidade com Deus. É você abrir o teu coração e declarar tudo que você é na sua essência. Porque você pode não falar tudo para o seu esposo, para a sua esposa, para a sua mãe, para o seu pai, para o seu pastor.
Porque você fica preocupado o que vão achar de você por muitas vezes ter fragilidade. Mas o que eu estou colocando aqui é que quando você tem um relacionamento verdadeiro com Cristo, você não tem espaço para o pecado. Você começa a odiar o que Deus não gosta. Porquanto a inclinação da carne é inimizade. Se a carne te faz ser inimigo de Deus, seja amigo dele. E deixe a carne de lado para viver o espírito do que Deus tem pra gente. E aí eu coloquei aqui, e muitas pessoas são roubadas por deixar se contaminar e invalidam as boas novas de Cristo para elas porque Deus a preparou. Vença o pecado, agrade a Deus e viva o tempo de boas novas de Cristo. Em segundo lugar, vencer as mentiras do inimigo da nossa alma. João 8,32. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Mas em Gênesis 1,28 diz assim, por isso que eu falo para anotar, porque tem versículo, porque aí você vai anotando e vai crescendo. Então Deus abençoou e lhes disse, frutificai, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todos os animais que se rastejam sobre a terra. Entretanto, a serpente enganou a Eva com suas mentiras. Gênesis 3, 4 e 5. E disse a serpente à mulher, certamente não morrerás, porque Deus sabe que no dia que comerdes deste fruto, os vossos olhos se abrirão, e serei como Deus, e conhecereis o bem e o mal. Deus já tinha dado uma ordem. Mas, infelizmente, as mentiras do nosso inimigo nos fazem ir contra o que Deus determinou para a gente. Enquanto Deus tem para nós boas novas, o inimigo já preparou toda sorte de mentira e de má notícia. E eu ainda escrevi, entretanto, quem conhece a verdade, conhece que Deus colocou e não cai no laço da mentira e sabe o que é a verdade de Cristo. A serpente, naquele momento astuto dela, ela não falou assim, você vai morrer, não. Abrirá os teus olhos e você conhecerá a verdade, conhecerá o bem e o mal. A verdade é Cristo. O bem e o mal, nós já sabemos de quem parte, mas a glória é dele. O poder é dele, a verdade é ele. E aí eu escrevi. Por isso muita gente é enganada e vive fora do propósito de Deus. Deus tinha propósito de boas novas para Adão e Eva, mas por se abrirem ao que o inimigo falou, não puderam alcançar aquilo que Deus prometeu. Vencer a minha própria mente. Romanos 12, 2. Isso é a maior batalha que nós temos. Porque quando nós falamos do coração, nós entendemos que o coração tem um sentimento. Não, o coração não tem um sentimento. O coração ele foi feito para bater, pulsar o sangue e parar de funcionar. Todo o nosso sentimento está aqui, está na mente. Por isso que o apóstolo Paulo escreve em Romanos 12, 2. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que você experimente qual seja a boa e perfeita vontade de Deus. As más notícias ou as boas processam na mente a nossa fábrica. É aqui que o inimigo trabalha. Tanto as palavras boas que Deus colocou estão aqui na nossa mente, quanto a palavra má do inimigo para nos destruir também está na mente. A fábrica está aqui. Em todo momento há uma guerra. A questão é, a quem você atribui a sua mente? E eu ainda coloquei, a nossa mente se costuma a não entender as coisas naturais e sempre trabalham contra nós para as coisas que são sobrenaturais. Eu até brinquei hoje sobre tudo espiritualizar. Né? Eu até contei que um pastor um dia estava ministrando, minha irmã chegou para ele e falou, pastor, eu preciso de uma interpretação, porque era uma sexta-feira, eu abri a porta da minha casa, tinha um gato preto no meu quintal, ele olhou para mim e pulou. O que significa? O pastor falou, é um gato preto, irmã. Mas ele olhou para mim, porque ali não é a casa dele. E esse é o problema. A gente coloca a nossa mente a espiritualizar tudo, a colocar coisas que não existem, e às vezes o significado é tão simples, e o significado simples de tudo chama-se Jesus Cristo. E eu falei, este é o grande problema. A nossa mente se acostumou a trabalhar ao nosso contrário, e tudo que pensamos vem carregando uma lógica humana, que muitas vezes é de dano para nós. Vencer a mente é se abrir para Cristo e processá-las, consequentemente viver. Você se abre para as boas novas
e começa a viver as boas novas de Cristo. E aí eu coloquei, eu só posso experimentar a vontade de Deus, que ela é boa, perfeita e agradável, quando eu removo da minha mente tudo aquilo que não é dele. Pastor, como eu alimento com a minha mente? É lendo a palavra de Deus, é louvando a Deus, é orando, é conversando com ele, irmão, é conversando abertamente. Eu subo do metrô que eu vou até a empresa, eu vou falando tudo com ele. Estou com fone de ouvido, louvor rolando e eu estou subindo, não estou nem preocupado quem está do meu lado, se vai ouvir, se não vai ouvir. Eu saio falando com ele, Senhor, o Senhor sabe a situação tal que eu estou passando. Senhor, eu preciso disso, eu preciso daquilo, eu preciso que o Senhor me entenda mais, eu preciso entender o que o Senhor tem para a minha vida. Irmãos, eu vou uns 15 minutos, 10 minutos falando com ele, na subida para o meu trabalho. E a descida eu volto falando com ele. Em todo o tempo nós temos que falar com ele abertamente. Essa é a questão, a gente quer modular Cristo como um ser sentado num trono com um cajado barbudo, um velho dizendo, eu vou te amaldiçoar, eu vou te julgar, eu vou te matar. Não, ele não é isso. Quando a gente começa a entender como Cristo trabalha e como ele é, quando você tem um relacionamento com ele, como uma pessoa amada da sua vida, que é tudo que você tem para poder conversar e explicar quem você é, você para de colocar como os religiosos dogmas em cima dele. Preceitos em cima dele, ele não é isso. E aí eu coloquei mais aqui, para eu finalizar, que eu tenho que começar a oração. Jesus, eu preciso continuar, Jesus. Em Apocalipse 21:5, para eu encerrar. E o que estava sentado sobre o trono disse, eis que faço novas todas as coisas. Lembra quando eu disse no começo? Lá no início, no Mateus, quando eu disse, dessa tribo, dessa cidadela que é inexpressiva, é pequena, virá o Rei da Glória, que apacentará todas as nações, Israel. De algo pequeno é transformado grande, e assim é na nossa vida. E somente através da boa nova, que é Jesus Cristo, nós podemos alçar aquilo que ele tem para a minha vida e para a tua vida. Volto a repetir, ele não veio prometer casas grandes, ele não veio prometer carro, ele não veio prometer prosperidade como é ministrado por aí. Se você entender o evangelho verdadeiro de Cristo, nunca foi sobre bens. Sempre foi pela vida eterna. Sempre foi pelo reino dele. Sempre foi para buscar aqueles que estarão com ele na eternidade. Por isso que eu sempre falo e repito, eu não imagino um Cristo na cruz sendo pregado e dizendo assim, estou morrendo pelo seu carro zero. Estou morrendo pelo seu apartamento. Estou morrendo pela sua empresa. Estou morrendo pela sua conta gorda. Não. Estou morrendo para cumprir o plano do meu Pai. Para anunciar o reino das boas novas e para que um dia todos estejam comigo na eternidade, vivendo nas mansões celestiais da Nova Jerusalém. E quando eu vivo as boas novas de Cristo, vivo das promessas que Deus preparou para mim. Entenda a diferença entre viver as promessas e viver das promessas. Existe uma diferença muito grande. Os coachings na igreja de autoajuda, que palavras de triunfalismo, é sempre assim, viva a promessa! Não, não. O que eu coloquei aqui, você vai viver das promessas que Deus preparou. É diferente. Vivo a novidade de Deus quando olho para o alvo que é Cristo e não me deixo desanimar em toda a caminhada. A caminhada vai ser pesada? Vai. Nunca prometeu pra gente que seria fácil. Mas tem bom ânimo. Porque eu venci, ele venceu. E porque ele venceu, nós temos que ter bom ânimo. Assim como ele disse para Josué, esforça-te. Tem bom ânimo, porque eu sou contigo. Eu até, no sábado eu falei sobre isso, da morte de George Foreman, né? E quando ele se aposentou, precisou de dinheiro para manter o orfanato, ele falou para a esposa dele, bom, eu vou marcar uma luta, se eu perder o valor já dá para pagar as dívidas do orfanato e eu paro. 2 dias antes da luta, a esposa dele teve um sonho onde Deus disse que ele ganharia aquela luta. Só que você imagina um senhor lutando 10 anos mais velho que o principal oponente que estava no seu auge. Ele subiu convicto que ele ia perder na cabeça dele. Mas quando a esposa disse, Deus disse que você ia vencer. Ao subir, ao ouvir a notícia da boa nova que Deus deu, ele disse, não importa um round, mas eu sei que eu vou vencer na força do Senhor. É isso que nos traz a novidade, é a voz de Deus falando com a gente, porque quando a gente tem um relacionamento com Ele, nós entendemos e conhecemos a voz de Cristo.
E aí, para resumir a luta, primeiro round, terceiro, quarto, no 10º round ele estava de pé, cansado. Só que quando ele cansou, o oponente disse, agora é a hora de derrubar o velhinho. Vou derrubar o velhinho agora. Só que uma passada que ele deu, George Foreman conseguiu entrar com 2 golpes e o derrubou e o venceu. Você venceu? Não. Quem venceu foi Deus. Oh, como eu fico... Arde em mim a convicção da certeza. A convicção de certeza é redundância, mas a certeza do que Cristo prometeu não muda. E muitas vezes nós abrimos a nossa mente para ouvir a má notícia, mas não abrimos a nossa mente para a boa nova que é Jesus Cristo. A nossa mente está condicionada para o mal, mas Cristo está falando, eu vim. Quando a esposa de George Foreman teve aquele sonho, ela falou, 2 dias antes, falou, você vai vencer. Quando ele subiu, ele disse, eu sei que eu vou vencer, mas 10 rounds nada. Mas a palavra de Deus disse que eu vou vencer. Há uma palavra sobre a minha vida e sobre a tua vida, ele disse que você passará por isso. Então, em meio à luta, em meio aos rounds, em meio às coisas que você está vivendo, não duvide da vitória sobre a tua vida. E eu não estou falando aqui, pega a sua vitória, pega a sua chave, não. Eu estou falando de promessa. Por isso que eu coloquei, viva a novidade de Deus olhando para o alvo que é Cristo e não me deixo desanimar em meio à caminhada. Desfruto do crescimento e da expansão do meu relacionamento com Ele. Olha o detalhe. Desfruto do crescimento e da expansão de um relacionamento com Deus. É intimidade e essa intimidade vai crescendo. É aquele negócio, antigamente a oração era 2 minutos, agora já é 5, agora já é 10, agora você está falando com Deus. Eu não esqueço isso, a minha esposa estava comigo no carro, eu voltei de Campos do Jordão até São Paulo orando. Pastor, tem palavra? Tem. Mas era uma conversa. Pai, isso, pai, olha, pai, e chorava no carro e conversava com ele. Ah, o senhor quer dizer que o senhor... Não sou melhor não, irmão. Só estou ensinando que eu também passo por isso. Tem dias que eu falo, Senhor, me dá graça, eu não vou conseguir superar. Eu não vou conseguir vencer. Irmão, você acha que a gente também não fala, não? Que pastor não tem dia mal? Tem. Mas em todos os dias, ele garante que estará no barco com a gente. Em último lugar, temos a certeza que o nosso amanhã será segundo a vontade de Deus, cumprindo o ID de Jesus Cristo. Pastor, eu não entendi. O que eu estou dizendo para você é que temos que ter a certeza que o nosso amanhã está segundo a vontade dele. Ele está afirmando com Cristo. É a vontade do meu Pai. Por isso que quando ele chegou na porta de Lázaro, ele disse, obrigado, Pai, por ouvir a minha oração. Toda a notícia era má. Todo o cenário era mau. Entretanto, aquele que clamou ao Pai entendeu o que ele ouviu. E a partir daquele momento, a morte, a má notícia, a tristeza, o luto, até a piada dos vizinhos. Não é amigo de Jesus? Por que morreu? Por que ele não voltou? Por que ele não veio curar? Tudo isso foi concretizado em uma palavra. Lázaro, sai para fora. Pastor, não é redundante falar sai para fora? Jesus errou? Não, para isso você tem que entender o contexto histórico judaico. Quando você pega na Bíblia, sai para fora, o trovão fez barulho, o trovão trovejou, o trovão fez estrondo, o mar era molhado, não importa. Eles estão dando ênfase no poder daquilo que está acontecendo, dizendo assim, isso é maravilhoso. Isso não é natural, isso é coisa extraordinária. Então, quando Deus está falando para você, que muitas vezes para alguns parece redundância, é a convicção do que Ele fará sobre as nossas vidas. É algo extraordinário para a glória do nome dEle. 21 horas mais 51 minutos, eu encerro aqui a parte da ministração e nós vamos para a oração. Antes disso, eu quero pedir a vocês, entre no nosso canal, lá no YouTube, @eulinapalavraaoficial, tudo junto, tá? Eu li na palavra oficial, tudo junto. Entra lá, só se inscreva. Por quê? Nós precisamos de uma quantidade de seguidores para começar o ao vivo. Todos os outros critérios nós já cumprimos no YouTube, tá tudo certinho. Nós só precisamos alcançar aí 20
29 pessoas. 20 pessoas? 29 pessoas. Então, 25, enfim. Eu sei que todos que estão aqui podem entrar lá no YouTube, só clica, para que a gente possa transmitir também ao vivo no outro equipamento que nós temos aqui no YouTube, porque aí a gente consegue... Hoje a live aqui tá com bastante gente. Se cada um entrar e assinar, a gente já chega hoje na quantidade necessária. Aí, ó, se cada um entrar lá e clicar inscrever lá, inscrito, a gente consegue chegar no número para... Irmãos, eu não compro seguidor. Não vou comprar seguidor para bater YouTube. Não vou comprar seguidor para bater nada. Aqui é através da palavra. E se Deus colocou esse canal e esse canal tem abençoado a tua vida, clica lá. Nós já estamos indo para 2 anos de programação. 2 anos. 2 anos de programação aqui, tá? Mas eu prego muito tempo atrás em rádio web, tá? Não é de hoje. Então assim, segue lá, entra no YouTube depois, clica só em inscrever, só isso. Por quê? Porque através do YouTube nós vamos alcançar mais pessoas. De que forma? Às vezes a pessoa entra no YouTube e escreve ao vivo. Aí vai aparecer a gente ao vivo lá. Ele vai escutar uma palavra que muitas vezes vai mudar o cenário dele. Então, se esta programação lhe ajudou, Deus falou com você, usou a minha vida através de profecia, de revelação, ou através da palavra mesmo, que é a revelação de Deus, segue lá. Nos ajude a alcançar outros. Amém? Pedidos de oração, hoje tem bastante pedido de oração. Tive pedidos de oração no direct hoje também pela manhã. E nós vamos continuar os pedidos de oração, tá bom? Deixa eu só ler aqui os pedidos. Ô, meu irmão Vitor Baldin, muito obrigado, viu? Deus abençoe. Até as pessoas podem falar, poxa, você não pode comprar seguidor? Não, não vou comprar seguidor. Eu prefiro esperar a mão de Deus realizar aquilo que ele tem que realizar. Então eu utilizo o programa. Você no TikTok também, entra lá no YouTube, segue lá, @eulinapalavraaoficial, tudo junto. Tá lá, inscrever-se. Pum, clica lá e Deus abençoe a sua vida. Vamos lá. Pedidos de oração, hoje tem bastante pedido de oração. Eu vou continuar orando pelos filhos da irmã Ingrid, né? A Gabriela precisa de oração. Amém. Amém. A irmã Eliana pediu, a produção tá me passando aqui. Aqui é ao vivo, viu, irmão? Aqui é ao vivo, a gente faz isso. Não tem... Pereira, o Robson. Que tá pedindo oração, que eu não incluía. Para uma porta de emprego. Tá bom. O Robson trabalhou comigo na Claro, eu estarei orando por você, viu, Robson? Para que Deus abra uma porta. A irmã Márcia pede oração pela vida de Jailma. E ela está precisando de doação de sangue. Irmã, coloca o hospital, por favor, para que a gente anuncie também, tá? Ô, irmã Márcia Fernandes, coloque o hospital que precisa de doação de sangue, que aí as pessoas que morarem próximo à região podem ir lá fazer essa questão, porque é ajudar o próximo, é amar o próximo, tá bom? Rosimeire pede oração pela vida do pai. O Robson pede pelo uma porta de emprego. Agora está no papel. Gabriele Rebelo, oração pelo esposo Daniel, pela filha Milene e para ela também. A Eliana pede oração pela vida da Patrícia, cura e libertação também. Para Iranilda, para cura da visão. Márcia Fernandes, oração por Jailma, pede doação de sangue. Isso. Ó, irmãos, para quem puder ajudar, ela está na Santa Casa de Misericórdia em São Paulo. Então, se você está na região ali e puder doar sangue, eu sou doador também, vá lá na Santa Casa. Oi? O nome da paciente completa. É a Jailma, acho que Jailma. Mas para colocar lá no hospital, tem que citar o nome. Tem que dar o nome inteiro, né? Tá bom, coloca o nome dela completo aqui. Então, na Santa Casa de Misericórdia em São Paulo, se você trabalha próximo, se você é doador também, vá lá. Dê o nome da irmã Jailma, ela vai colocar o nome aqui. Faça isso também, ajude o próximo, porque nós somos irmãos em Cristo, tá bom? A irmã Rosimeire pede oração pela vida do pai dela. Nós temos que orar pela Jéssica Antunes, também pela, deixa eu ver quem mais aqui, pelo Gustavo, o Espírito Santo está mandando orar por você. Jailma Dias Marques, então se você puder doar, por favor, vá lá na Santa Casa de Misericórdia, faça essa boa ação e também fazendo o mandamento que Cristo disse, amai o próximo. Ah, mas eu não conheço ela. Esse é o fundamento. Esse é o mandamento. Não importa, você não precisa conhecer. Só faça.
que dele vem o galardão, tá bom? Quero mandar um abraço também pela Ellen também, Ellen Boer tá aí, Marquinhos também está conosco, Deus abençoe. Josiel, que trabalha comigo na Claro, Deus abençoe sua casa e a sua família. Gustavo, Deus te abençoe, meu irmão. Saudade de você, vi você no domingo, aí bom lhe ver, viu, lá na igreja, que Deus abençoe. Jailma Dias Marques, vai lá doar o sangue, auxilia, ajuda nessa batalha, que eu sei que Deus vai alcançar. Dil Batista, grande Dil. Ô Dil, Deus abençoe, meu irmão, bom lhe ver, viu, encontrei o Dil lá no metrô Tatuapé, quando nós estamos indo para o Paraguai. Douglas Moraes, Iranilda também está conosco aqui, deixa eu ver quem mais, Gisele do Vale, a galera aqui, o pessoal, bênção de Deus, deixa eu ver quem, Fernanda Almeida, psicóloga Fernanda Almeida também, Deus abençoe, vamos para e Elisete Oliveira, também Deus abençoe a sua casa e a sua família. Vamos entrar no momento da oração da fé, lembrando que a ministração de hoje ficará ao vivo, ficará gravado no Instagram, tá bom? E posteriormente ela vai subir no YouTube, por isso a importância de termos os assinantes do YouTube. Então vai lá, segue o nosso canal no YouTube para que a gente possa fazer o ao vivo, mas essa ministração eu vou subir ela daqui a pouco, e aí você pode também indicar para uma pessoa assistir e falar ao coração dela a palavra de Deus, tá? Deixa eu só abrir aqui o pedidos de oração. Pedido de oração, oração. Ricardo Pinheiro, Dai pede oração. Janaína, a Dai pede oração pelo Davi e pelo irmão Alexandre. Eduardo Moraes, Marta Magalhães, Monaísa, Daiane Jéssica pede oração. Pastora Jandira pede por Natan. Tiago e Tatiana Jacareí. Lembrei, antes de começar o pedido de oração. Calma. Ele confirmou. Eu sei que confirmou, mas deixa acontecer. Não, tá bom. Deixa acontecer. Tá bom. A produção quer. A gente tem uma dívida com esses dois. E tem uma dívida de estar indo. Mas vamos deixar acontecer. Tá bom. A gente tá, né? Já tá tudo certo. Tati, Tiago, né? Eu vou cumprir a promessa que eu fiz. Nós vamos fazer um culto aí para a glória de Deus Pai, pela bênção do apartamento que vocês conquistaram. A gente sabe a luta que foi, mas como eu disse, a boa nova veio e ela se cumpriu na vida de vocês, viu? Será um grande prazer. Lembrando, eu vou ter que anunciar, a produção vai brigar comigo, mas eu vou anunciar. Daqui 2 ou 3 semanas, eu só preciso confirmar a data, são 2 ou 3 semanas, teremos aqui um podcast com uma psicóloga, vou falar o nome dela já. Não pode falar, É nossa afilhada de casamento, estará conosco aqui, teremos um podcast com a psicóloga e traremos uma palavra sobre mulher. Ela vai falar sobre mulher, bem-estar de mulher, saúde, enfim, a mente da mulher. Nós estamos aí trabalhando. Esse dia vai ser um programa muito especial, então nós teremos aí um podcast abençoado, será algo extraordinário e isso é só o começo do que nós faremos esse ano no programa Eu Li na Palavra, tá bom? A Elisete também está conosco aqui, então vamos entrar na oração da fé, 22h01. Edmar pede oração, Fabrício, Janaína, Edivaldo, Andréia, Cristina está aqui, daí é seu pedido ainda. Ana Carolina, tia Cida, minha tia, pede oração, Valdir, que trabalha comigo. Rebeca, Ricardo Pinheiro, Sheila, minha irmã, pede oração, Mariana pede oração. Jéssica Antunes está aqui, Elisandra do Vale também, e todos esses pedidos. Se você pode, nesse momento, se ajoelhar, dar as mãos às pessoas, parar para fazer esta oração neste momento, eu sei que Deus escutará o nosso clamor. Se você está dirigindo, pare o carro, ou continue orando, mas fique atento aos retrovisores aí, tá bom? Pai querido, Pai de amor, amigo Espírito Santo, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Deus, eu peço por todos esses pedidos que estão neste caderno e também nesses outros 35 pedidos que eu tenho aqui, que eu venho orado constantemente sobre o povo e cada um deles é retirado quando as pessoas alcançam aquilo que pediu. Senhor, eu te peço no nome de Jesus, que o Senhor possa alcançar de forma grandiosa todas essas pessoas, transformando, Senhor, a vida deles, que eles possam ter, Senhor, as boas novas do Senhor, viver coisas extraordinárias. Espírito Santo de Deus, eu te peço que o Senhor possa livrar, que o Senhor possa curar, que o Senhor possa transformar a vida do teu povo, Jesus. Espírito de Deus, eu abençoo também os meus vizinhos da direita, da esquerda, da frente, de trás, e que todos sejam abençoados e guardados por
por ti. Senhor, dá livramento ao teu povo, manifesta da tua glória, manifesta do teu poder, aqueles que estão precisando de libertação, cura eles no nome de Jesus. Pai, eu repreendo todo espírito de suicídio no nome de Jesus. Toda depressão, toda palavra, Senhor, maldita que foi lançada e trouxe semente na mente do teu povo, que fez com que eles enxergassem somente a derrota. Eu anulo isso no poder e autoridade do teu nome. Declaro que o Senhor é um Deus de renovo, o Senhor é um Deus de boas novas, e o Senhor é um Deus que faz nova todas as coisas. Por isso eu lhe peço, Senhor, alcança o teu povo. Cumpre a tua palavra de forma extraordinária. E eu sei que o Senhor está sentado no trono, mas o Senhor não esqueceu do teu povo. O Senhor não nos esqueceu aqui, porque o Senhor voltará para te resgatar o teu povo. Ah, Jesus, eu lhe peço no nome de Jesus, faz tudo novo. Muda a sorte, muda a mente, transforma a situação. Senhor, alcança o pai da Rosimeire, Jesus. Espírito de Deus. Oh, Senhor. Alcança ele, renova as forças, Pai. Tira, Senhor, toda a impossibilidade. Muda a situação, Pai. Para a glória do teu nome é o que eu te peço. Faz algo novo, Senhor. Eu peço ao Senhor, crendo que o Senhor tem poder para realizar e fará conforme a tua vontade. É o que eu te peço e te agradeço no nome santo de Jesus. Amém. E louvado seja Deus. Oh, Jesus, alcança o Pai da Rosimeire, Senhor. Fortalece ele, Jesus. Para a glória do teu nome é o que eu te peço. Amém? Irmãos, 22 horas mais 3 minutinhos, 22 horas mais 3 minutos. Deixa eu ver. Isso. Amém, Robson. A gente continua orando por você, tá bom? Pela porta de emprego. E eu sei que Deus é soberano em poder e majestade e pode fazer conforme a vontade dele. Tá bom? Quero agradecer a todos que estão conosco aí nessa segunda-feira, que Deus possa continuar abençoando a todos de forma extraordinária com o poder e a soberania de Deus. E creia que Ele é galardoador. Feche os ouvidos para as más notícias e viva a boa nova de Deus. Deixe o passado no passado e ande em novidade de vida. Amém? Vai lá no YouTube, segue a gente, por favor, para que a gente possa alcançar. Meu irmão Vitor Baldinho, acabei de ver aqui, realmente subiu mais um. Obrigado por nos seguir lá no YouTube. E eu creio, se cada um que está na nossa programação seguir no YouTube, nós vamos conseguir atingir @EuLiNaPalavraOficial. @EuLiNaPalavraOficial lá no YouTube. É só clicar na inscrição. E eu creio que nas próximas programações nós já estaremos ao vivo pelo YouTube também. Já temos equipamento para isso e eu creio que Deus pode fazer grandes coisas. Para você no TikTok, segunda-feira estamos ao vivo às 21 horas. Que Deus lhe abençoe. Eu te amo em Jesus. Fica com Deus, fique na paz. Até mais. Amém? Para você no Instagram que ainda continua conosco, vai lá rapidinho, @EuLiNaPalavra. Dani acabou de entrar. Por falar nisso, oh Jesus, esqueci, hoje é aniversário da Raquel. Kel Bueno. Kel, Deus abençoe sua casa e a sua família. Mandei mensagem para vocês aí pela manhã, né? Logo nós vamos aí em Santa Bárbara dar um abraço em vocês, fazer uma bagunça aí, fazer um culto no final. Que Deus abençoe. Dan, a gente continua orando, viu, Danila? A gente continua orando e crendo no milagre de Deus sobre a tua casa e sobre a tua família e sobre a mamãe também, tá bom? Deus abençoe a todos aí. Fiquem na paz, segunda-feira, 21 horas, e vai lá no YouTube, @EuLiNaPalavraOficial, para a glória de Deus Pai. Deus abençoe. Eu amo vocês, Jesus.